Vamos hoje, meus amados, abrir nossas Bíblias no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 2. Filipenses 4, 2. Vamos orar ao Senhor. Nosso Pai, maravilhoso Senhor, mais uma vez me coloco perante Ti para ser, Senhor, um instrumento a direcionar um povo que deseja realmente seguir os Seus passos, custo que custar, Senhor. Eu lhe agradeço por esse grande privilégio, Senhor. Aguça meu entendimento, que o Espírito da sabedoria me capacita e me dê a sabedoria do alto e não dessa terra. Lhe agradeço, meu Rei, em nome de Jesus Cristo. E todos dizem amém. Glória a Deus. Filipenses 4, versículo 2 em adiante. Disse o apóstolo Paulo, meus amados, aos filipenses: o que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivem em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Isso mesmo. Paulo afirma e termina dizendo: esses cujo estou citando na carta aos Filipenses, meus companheiros de trabalho do Evangelho, de serviço, pois esse tem seu nome escrito no livro da vida. E, inclusive, eu gostaria de começar a introduzir ao nosso estudo bíblico dessa noite, enfatizando esse final do verso 3, né, do capítulo 4 de Filipenses, quando Paulo fala que havia em Filipos duas irmãs, né? Complicado o nome delas, né? Evódia e Sintique. Duas irmãs que foram avaliadas por parte de Paulo como realmente irmãs de verdade, por causa das suas obras, por causa do seu serviço, por causa do seu testemunho. E também um homem chamado Clemente, também considerado como irmão e cooperador junto ao serviço do ministério do apóstolo Paulo. O que chama minha atenção nessa noite é o seguinte: Paulo escreve e diz esses três nomes, cujo cito nessa carta que vos escrevo, elas são salvas. Elas têm os seus nomes escritos no livro da vida. Agora, a grande pergunta, quando eu li isso, falei, peraí, muitas pessoas poderiam pensar, inclusive na época, que é esse? Para afirmar que Clemente, um dos três citados, tem seu nome escrito no livro da vida, sendo que o único que abrirá os selos do livro no final dos tempos, no dia do juiz, é Jesus Cristo. Porque o que há dentro do livro da vida, os nomes que estão escritos no rolo do livro da vida, é um mistério. Porque somente a Deus cabe a avaliar, porque Ele é o único que conhece o mais íntimo do coração e as obras do homem. Ele é o único a avaliar
e a decretar se uma pessoa será salva ou não. Então, quem pode abrir, meus amados, os selos do livro da vida para anunciar publicamente quem é salvo e quem não é? Quem? Vamos ler em Apocalipse, capítulo 5, versículo 1. Olha o que diz. Então, vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. E eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro, de olhar para ele. Então, um dos anciões me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e seus 7 selos. Uau! Mais um versículo que eu vou ler para vocês. Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. Olha o que diz. Depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos grandes e pequenos, em pé diante do trono. E livros, com S maiúscula, em plural, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinha feito, segundo o que estava registrado nos livros. Nos livros. Amados, prestem muita atenção que eu vou falar sobre esse contexto aqui. Há o livro da vida. Existe um livro chamado o livro da vida. E há outros livros que contêm o quê? Que contêm absolutamente tudo aquilo que o homem fez. Aquilo que fizemos, aquilo que deixamos de fazer, que contém as obras do homem, que contém as intenções do homem, os pensamentos, as palavras, as ações no decorrer de toda a sua vida. São vários livros, mas há um livro que a Bíblia fala que ele é selado por 7 selos. O número 7 é o número perfeito, o número divino de Deus, né? 7 dias, 7 selos, 7 selos estava fechando um rolo, como se fosse um rolo duplo, né? Inclusive, já vou falar para o Glauco agora colocar essa imagem que vocês estão vendo sobre esse rolo, para você imaginar e tentar entrar dentro daquilo que quero explicar para você. Você está vendo esse rolo? Esses selos, eles impedem o livro ser aberto, né? Obrigado, Glauco. Então, o livro, ele é selado. O que isso significa? Isso significa que o único que pode abrir um livro, que inclusive foi selado, é aquele cujo, obviamente, tem autoridade para abri-lo. E, para o seu saber, em épocas antigas, havia
O rei, todo rei tinha um selo no seu anel, né? O anel, ele possui como se fosse um carimbo, né? E se colocava o carimbo do rei como selo para decretar, para determinar como uma autoridade suprema, a maior autoridade que o rei, para se decretar assuntos, né? Decretar assuntos. E quando o rei colocava o seu selo num decreto escrito, né? Isso significava que esse decreto não podia ser alterado. Não tinha como ser alterado por ninguém, a não ser aquele outro rei que viria depois dele. Só que quando Yeshua venceu na cruz do Calvário e se assentou como rei, já expliquei isso para você. Ele se assentou, ele foi coroado. Por que Jesus foi coroado quando se assentou à direita do Pai? Ele se assentou e foi coroado para se confirmar. Isso é a palavra. Confirmar o seu reinado. Confirmar sua posição de rei dos reis. Se assentou como rei, confirmando sua autoridade perante todos, e Jesus, claro, se tornou, naquele momento, legalizado, legal para abrir todos os céus por ter se tornado o Rei sempiterno. Amém? Consegue entender isso? Bom, agora, preste atenção. Paulo, ele afirmou que o nome dos 3 discípulos cooperadores citado na carta dos Filipenses era escrito no livro da vida. Tremendo, né, gente? Como Paulo saberia disso? Se é um mistério. Como Paulo saberia com plena convicção de que esses 3 citados têm seu nome no livro da vida? Sendo que um mistério que será apenas revelado no fim dos tempos. Sendo que o livro está selado e cabe apenas a um só poder abri-lo. Quem? Yeshua. Só Jesus poderá tirar os céus, porque só Ele é Rei e tem a autoridade para fazê-lo. Agora presta atenção. Os céus, elas foram colocados no livro da vida para manter em segredo aquilo que só no dia do julgamento será dito a público. É a lista. Fulano, 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 seu nome está. Fulano, seu nome está. É uma lista nesse rolo. É real, meus amados. Tremem e temem essa palavra, porque essas coisas acontecerão. Será revelado a público, porém, a lista, quem tem intimidade com o juiz e com o advogado, com o pai, com o filho, não poderia esse se encontrar antes do julgamento para conversar acerca daquele cujo o amigo do juiz quer conhecer? As pessoas, antes do julgamento, quem é amigo do juiz não poderia conversar e falar com o juiz à parte. Senhor juiz, meu amigo, e fulano? Quem é fulano?
Deus, o amigo de Paulo, não poderia sussurrar nos ouvidos de Paulo para revelar quem estava debaixo da sua cobertura? Quem são aqueles cujos realmente estão trabalhando e cooperando para o serviço do ministério de Paulo? Pois quem é amigo do juiz também pode saber das decisões e conclusões do juízo sobre certos assuntos, se o juiz quer revelar para seu amigo. Porque nem todo juiz, nem todo ele vai falar. Paulo, ele não era amigo do juiz? Paulo não era amigo daquele que abrirá publicamente os livros cujos estão selados? Vocês não têm lido a parábola do vinheteiro? Que é inclusive a parábola da visão ministerial, desse ministério da Online World Church. O que fala acerca disso? O dono da vinha. O dono da vinha não revelaria a real condição espiritual daquele cujos são cuidados por um verdadeiro vinheteiro? Pois quem tem o Espírito Santo e possui intimidade com o juiz, além de poder julgar assuntos e até mesmo ações e a essência de pessoas más, das pessoas ímpias e pecadoras, como por exemplo Pedro fez com Ananias e Safira. Ele julgou. Ele diz, hoje vocês vão morrer. E morreram instantaneamente. Além de poder fazer isso, esse também pode ter uma prévia. Se é amigo do juiz, ele pode ter-se uma prévia daquilo que o juiz pensa e fará, porque ele é amigo dele. Então, para esclarecer essa passagem, meus amados, Paulo, ele certamente não tem a autoridade para abrir os 7 selos do livro. Ele não tem autoridade para isso. Mas Paulo é um homem de Deus. Foi um homem de Deus. E a Bíblia diz que o homem de Deus julga todas as coisas, mas ele não é julgado por ninguém, porque ele julga porque o juiz lhe fala acerca das coisas que são e das coisas que não são. Avalia, dá conclusão em convicção e certeza das coisas e assuntos, porque como ele é homem de Deus, seu discernimento, suas diretivas são totalmente direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus! Então Paulo pode julgar todas as coisas porque ele julga pelo que o juízo fala e revela para ele na sua particularidade. Que tremendo, né, meus queridos? Então, realmente, tanto as duas mulheres como Clemente, né, estava com seus nomes inscritos no livro da vida. Esses eram realmente irmãos. Não porque eram cooperadores ou serviam acrescentando do ministério de Paulo, mas porque eles, meus amados, na sua particularidade, agradavam aquele que sabe tudo e aquele que conhece todas as coisas. Mas cuidado
Cuidado, porque Paulo, ele escreve, meus amados, que os seus nomes estavam escritos no livro da vida, naquele momento. Naquele momento que Paulo estava escrevendo, esses três estavam com o nome escrito no livro da vida. O que isso quer dizer? Você quer saber e entender isso? Isso quer dizer que o nome deles pode ou não prevalecer até o final, porque vai depender da perseverança deles. Eu não sei se Clemente e as duas mulheres, cujo é difícil lembrar do nome delas, chegaram até o fim. E vocês? Vocês que começaram bem, como vocês se encontram agora? Qual é o seu estado espiritual? O estado da igreja de Sardes, cujo no meio de muitos que estão vivendo fora dos padrões de Deus, realmente estão perseverando em meio a um sistema corrompido, perseveram e focam a palavra e procuram por a palavra, ou você é parte e tem o perfil do laodiceano, da igreja de Laodiceia, que nem quente nem fria, morna e será vomitado por Deus. Meus amados, obviamente meu desejo é que todos vocês estejam inscritos no livro da vida. Vocês podem estar inscritos no livro da vida hoje, mas eu te digo, persevere. Persevere. No livro de Salmos, capítulo 69, versículo 21, diz: puseram fel na minha comida, e para matar-me a sede deram-me de vinagre. Que a mesa deles se lhes transforme em laço, torna-se retribuição e armadilha, escureçam-se os seus olhos para que não consigam ver. Fazem-lhe tremer o corpo sem parar, despeja sobre eles a tua ira, que o teu furor ardente os alcance. Fica deserto o lugar deles, não haja ninguém que habite nas suas tendas, pois perseguem aqueles que tu feres e comentam a dor daqueles a quem castigas. Acrescenta-lhes pecado sobre pecado, não os deixa alcançar a tua justiça, sejam eles tirados do livro da vida e não sejam incluídos no rolo dos justos. Então, há pessoas quando têm oportunidade de ouvir a palavra do Senhor, aquilo que o salmista está falando aqui, estava retratando, claro, profeticamente, aquilo que Jesus passou na cruz do Calvário. Mas esses que o crucificaram tiveram oportunidade de ouvir e de ver a palavra. Mas o que fizeram com ela? Mesmo conhecendo, mesmo ouvindo, muitos o crucificaram. Então, meus amados, cuidado, porque muitos começam bem e depois terminam mal. No início, reverenciam o Cordeiro e gritam: Hosana, Hosana, esse é o Rei da Glória. São avivados, têm zelo, reconhecem e no decorrer do caminho se esfria. E são os primeiros a negar
o Senhor. Pois o Senhor pode deletar um nome cujo um dia foi escrito no livro da vida. Pode sim. A prova está naquilo que acaba de ler para você. Apocalipse 3:4 diz assim: no entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor, quem? O vencedor será igualmente vestido de branco, jamais apagarei o seu nome no livro da vida. Jamais apagarei. Existe essa possibilidade de um dia estar e o Senhor deletar. Mas se você é um vencedor, cuja palavra de Deus fala, o que é vencedor? É aquele que chega na linha de chegada, que começa a sua carreira, que persevera e que chega até o fim fiel. Esse é o vencedor. E Jesus diz que o vencedor não será apagado o nome desse no livro da vida. Mas diz o Senhor, o reconhecerei diante do meu Pai e dos meus anjos. Aleluia! No ministério da OSCE, nesse ministério, meus queridos, para a glória do Senhor, porque nós devemos dar a glória ao Senhor. O juiz e o advogado, ele tem me revelado acerca de, inclusive, de algumas mulheres que são mulheres de Jerusalém. Ou seja, mulheres que agradam muito ao Senhor, valentes, fiéis ao Senhor. Nós temos pessoas assim, mulheres que hoje têm seus nomes escritos no livro da vida e que inclusive permanecerão até o fim, porque aí cabe ao Senhor revelar ou não, aquilo que acontecerá no final. Por quê? Porque muitos cujos têm seu nome escrito no livro da vida, se desviam do reto caminho, esses serão retirados deste livro. Que drama, meus amados, que drama. Por isso, eu vos convido nessa noite para aqueles que se esfriaram a se aquecer novamente, urgentemente. A revelação, meus amados, ela é dada pelo revelador. Então, nem sempre Paulo terá resposta acerca de todas as mulheres de Jerusalém. Você quer saber por quê? Porque todo conteúdo, presta atenção, todo conteúdo dos mistérios de Deus, cujos os livros contêm, é reservado para o fim. Para o fim. E o homem, mesmo sendo íntimo, não saberá tudo. Mesmo de um profeta, que é profeta, Deus não revela tudo para ele. Por quê? Porque ele é homem. E Deus não quer que o homem, por mais íntimo que seja, saiba tudo. É por isso que é homem. E Deus é Deus. Para aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida, o que vocês acham que nós faremos e descobriremos na escala da eternidade? O que você acha que nós faremos na eternidade? Pois eu vos digo nessa noite, o que era escondido será revelado na eternidade. Parte do que não se sabia, se saberá. E para saber e conhecer muito, será necessário
uma eternidade do lado daquele que é soberano, do lado daquele que é o grande eu sou, porque Ele terá o prazer de lhe mostrar os mistérios separados para aqueles que desejam ser criança, para aqueles que desejam ser puros. Aleluia! Glória a Deus! Bom, eu vou terminar agora no versículo 4. Olha que fala Paulo, enfatizando e escrevendo. Diz assim no versículo 4: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente digo, alegrem-se. Alegrem-se sempre, não de vez em quando. Sempre no Senhor, eu vos digo novamente, disse Paulo. Alegrem-se. Em Filipenses, capítulo 2, versículo 3, olha que diz: façam tudo sem queixa, nem contestação. Deus vai corrigir várias pessoas aqui. Façam tudo sem queixa, nem contestação. Aonde se foi a alegria de alguns nessa noite? Por que não consegues manter a alegria que é proporcionado pela presença de Deus? Por quê? Como um murmurador que jamais está satisfeito daquilo que tem, poderá se alegrar? Impossível. Porque ainda alguns vivem contestando tudo e se queixando de tudo, sendo que essa pessoa teve oportunidade de conhecer a graça. Pois a infelicidade tem muito a ver com aquilo que ainda não lhe satisfaz. Porque tem pessoas que não são satisfeitas da vida, que não estão satisfeitos com os trabalhos que eles têm, que não estão satisfeitos com o marido que eles têm, com a esposa que ela tem, com o cachorro que ela tem, com a aparência que ela tem, com a fisionomia que ela tem. Por quê? Porque não são satisfeitos com aquilo cujo deveria se satisfazer. Se cresce, por que então aquilo cujo cresce e deveria permanecer em ti não produz alegria no seu ser? Porque há insatisfação. E os insatisfeitos, poderia falar outro sinônimo, que é o murmurador, que nunca se satisfaz de nada, porque em tantos assuntos tem argumento para reclamar, pois não se satisfaz do mais importante, que é Jesus Cristo e a sua palavra, cujo recebes às terças-feiras e os sábados. A graça para esse não está produzindo efeitos. Pois todos aqueles que valorizam a graça, valorizam os ensinamentos daqueles que são profetas, valorizam as exortações dos mestres da palavra, recebem a porção do que a palavra produz, e a palavra produz a alegria. E se não tem essa alegria, é porque tem incredulidade, ou porque és um murmurador e não és satisfeito com nada. Filipenses 4,4 diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Sempre. Novamente vos digo, alegrem-se. É uma ordem de Paulo. Paulo escreve aos Filipenses dando ordem. Alegrem-se. É um comando. E não uma emoção.
por causa de uma circunstância ou de fatos de pessoas que querem lhe prejudicar, ou até mesmo na situação, até mesmo de uma provável doença. Alegrem-se em um estado de espírito que revela o seu posicionamento, o seu assento quando você assume que você é filho de Deus e que confias plenamente naquilo que cuida de você. Paulo não dá uma opção de se alegrar, é um comando, é uma ordem. Entendo que vocês devem se regozijar sem tentar negociar as condições ou circunstâncias da sua alegria. Queixar-se é infelizmente um pecado, meus amados, praticado frequentemente entre cristãos. Um pecado que muitos, inclusive, parecem tolerar e às vezes desconsiderar. O salmista escreveu em Salmo 118, versículo 24, este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Este é o dia. Como foi seu dia? Ruim, pastor. Mas ruim. Ainda bem que estou ouvindo essa palavra. Pois bem, esse é o dia que o Senhor fez. E o que o salmista diz depois? Regozija-se. Mesmo o que o Senhor permitiu que você passasse e vivesse naquele dia, o teu papel, a tua função, o comando, a direção é: o Senhor deve lhe satisfazer. Obrigado, Senhor. Este é o dia que o Senhor fez. Reparam que o salmista não diz: ontem foi um dia maravilhoso, eu tive muitas razões de alegrar-me. Não. O salmista não diz isso. E também não disse: amanhã será o dia do Senhor e vou me esforçar de suportar os seus problemas de hoje para me alegrar amanhã. Não. Hoje, sim, eu repito para todos, hoje, tu deves te alegrar. Deves te alegrar. Deves aprender a apreciar o dom que Deus te deu hoje. Tribulação, elas contribuem e têm seu motivo de estar. Isso mesmo. Até mesmo quando as coisas não acontecem do jeito que você espera, como Deus vai trabalhar tua paciência, mulher? Sendo que você, quando é colocada à prova, manifesta total impaciência. E a impaciência, ela gera muitas consequências, como decisões que podem ser totalmente nefastas ao direcionamento que Deus pode ter para a sua vida. Então, alegre-se, aprende e seja posto sábio e sábia. Aleluia. Deves aprender a apreciar o dom de Deus que hoje Deus está te dando em nome de Jesus. Deves apreciar todas as lições cujo cada dia o Senhor decidiu te proporcionar para seu crescimento. Deves ver no hoje o lado positivo. No hoje o lado positivo, o lado favorável para a sua aproximação a Jesus. Como já lhe disse, na perseguição há um bem. Aquilo que, por exemplo, possa te obrigar a depender do Senhor. Que mais?
na enfermidade. Quando estamos em Cristo, há um bem, inclusive até a morte. Para aqueles que vivem, há um bem. Entendam uma coisa, meus amados. As pessoas que se queixam, em geral, elas pensam apenas a si mesmo, em si mesmo. São pessoas egocêntricas. E isso, por ser egocêntricos, essas pessoas serão privados de poder se satisfazer no essencial, que é Cristo. A verdadeira alegria é um assunto de escolha, uma escolha que se torna fácil para aqueles que pensam nos outros e uma escolha fácil para aqueles que conseguem superar o conceito de ser alegre nos padrões do mundo. Rever, amados, rever a sua concepção de alegria. Rever quais são os verdadeiros valores de uma vida plena em Cristo Jesus. Mas o problema é que muitos têm, nessa noite que estão me vendo, é que são tão inseridos no padrão do mundo, com conceitos mundanos, nas suas redes sociais, no que ouvem, no que lêem, que se alegram do que o mundo se alegra e choram do que o mundo chora. Pois saiba que o reino de Deus, no qual queres, acredito eu, pertencer, é oposto a esse sistema. Alegrem-se por receberem tamanhas revelações da palavra do Senhor. Alegrem-se em tudo. Uma vida cheia de gratidão e consagração ao serviço dos outros irá manter o jovem que está dentro de você até o dia da sua partida para a eternidade. Mas uma vida cheia de jeremiadas e choradeiras, vos farão envelhecer. Vos farão envelhecer, inclusive, antes do tempo. E antecipará o dia da sua partida. Tem pessoas que não fazem sua idade. Que quando as pessoas descobrem a idade que elas têm, dizem: uau, parece muito mais. Não estou falando o lado de beleza. Eu estou falando do brilho do Senhor. Porque toda pessoa que assume um fardo cujos açoites de Satanás que coloca sobre as pessoas que ainda não se satisfazem em Cristo Jesus, pois se reflete no seu semblante. E o brilho do Senhor não se vê. São pessoas que envelhecem muito, muito rápido. E a amargura está estampada naquele cujo não vive essa verdade. Porque querem. Porque não há palavra, inclusive que sai da boca do Senhor, que as muda. Porque são duras, egoístas, pensam em si mesmo e se comprazem na sua autocomiseração. E incrédulos, o Senhor os chama
e murmuradores e insatisfeitos. E eu termino dizendo: alegrai-vos. Mais uma vez vos repito, alegre-se. Em nome de Jesus, é um comando por parte de Deus. Vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado por essas palavras cujo Senhor quis nos falar. Ah, meu Rei, que todos aqueles que começaram bem, que estão no seu reto caminho, permanecem firmes e tenha como nome vencedor ao permanecer firme até o dia em que serão recolhidos pelo Senhor. Que a alegria seja a força delas, seja o impulso, seja o combustível para que elas cheguem ao cumprimento da sua missão aqui na terra. Que essa palavra possa penetrar no espírito delas e se modificar e ela assumir essa palavra, mudando seu rosto e assim manifestando satisfação, porque o Senhor está. Obrigado, Rei. Amém e amém.